E Dudu já não é mais jogador do Cruzeiro. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes do acordo financeiro entre as partes e fala também sobre o próximo clube do atacante. Tudo indica que será o Galo, mas no Atlético me contaram que São Paulo, Corinthians e Santos também estão de olho. Preciso te atualizar sobre o presidente corintiano Augusto Melo, que acaba de perder mais um apoio super importante, debandada geral no Parque São Jorge. Nottingham Forest da Inglaterra de olho no atacante Pedro do Flamengo. Negócio barato, mais um para o Vasco da Gama. E essa coisa não é boa para o torcedor cruzmaltino. Para completar, preciso te contar bastidores de uma treta envolvendo emissários da CBF na tentativa de contratação de Carlo Ancelotti. Antony pode render dinheiro ao São Paulo no futuro não tão distante. O Santos sem cumprir acordos fechados recentemente mediante justiça, além das últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Antes de mais nada, deixa eu só contar que quem seguiu minha sugestão de aposta na manhã dessa sexta-feira, na Betano acabou se dando super bem. No sábado a gente volta com mais sugestões. Agora quero começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Alejandro, que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro na temporada passada, atualmente no CSKA da Rússia, e a coisa não tem funcionado bem para ele. Só 4 partidas, desde a transferência para o exterior, nenhum gol marcado, vários jogos como reserva, e o Alejandro tem dado sinais de que gostaria de voltar ao Brasil. O Internacional é um dos interessados. Já Gabigol reencontrará o Flamengo nesse final de semana. Não se sabe se na condição de reserva ou de titular, mas é um encontro para lá de esperado. O próprio Gabigol disse recentemente, depois da partida do Cruzeiro contra o Vila Nova, que segue apaixonado pelo Flamengo e vai ter um gostinho especial pro jogador. Preciso falar agora sobre o Santos, que não tem cumprido acordos na justiça. E essa notícia é super importante em meio a um debate do Pedro Caixinha com o Santos em relação ao pagamento da multa rescisória. Na teoria, o Caixinha tem direito a 15 milhões de reais por ter sido demitido. E o pagamento do Santos deveria ter sido feito num prazo de 10 dias após a demissão. O Peixe gostaria de parcelar esse acordo em 3 anos. E é aí que entra o problema. Todos os últimos acordos firmados pelo Santos na justiça não têm sido cumpridos. Você quer 2 exemplos? Meio atacante Lucas Lima, que hoje defende o Sport, recebeu a primeira parcela e não recebeu mais. Goleiro Vladimir, que também deixou o Santos a pedido do clube, também recebeu a primeira parcela e não conseguiu mais. Importante lembrar que todos esses acordos prevêem multas pesadas ao Peixe em caso de não cumprimento, como, por exemplo, um acréscimo de 30% em cima do valor total e a obrigação de quitação imediata. Resta saber como é que isso vai funcionar agora para Marcelo Teixeira e companhia Santos, que passa por enormes dificuldades financeiras. Bora falar agora sobre Antony, o atacante que vai muito bem com a camisa do Betis, pode garantir dinheiro ao São Paulo num futuro não tão distante. Vale a lembrança de que o Antony pertence ao Manchester United, onde não jogava bem. O empréstimo para o Betis acabou sendo excelente. Ele é titular absoluto e peça fundamental no Betis, que inclusive tem chance de ganhar título de competição europeia nessa temporada. Difícil imaginar que o Betis terá capacidade financeira para comprá-lo do gigante inglês. O Manchester United sabe que não vai recuperar os 100 milhões de euros investidos quando da compra junto ao Ajax, mas pretende faturar pelo menos 50, 60, talvez 70 milhões de euros. E é nesse contexto que surge um outro clube espanhol, o Atlético de Madrid. Com muito mais capacidade e robustez nos negócios, o Atlético de Madrid tem a intenção de fechar com o Antony, pelo menos foi o que garantiu o programa de televisão na Espanha El Chiringuito. Só para completar, e aí quem entrou São Paulo, Tricolor tem direito a 3,5% de qualquer negócio envolvendo o Antony pelo mecanismo de solidariedade por ter sido o clube revelador, formador do Antony. Só para completar, se eventualmente o Atlético de Madrid o compra por 50 milhões de euros, que hoje equivalem a 320 milhões de reais, São Paulo ficaria com mais ou menos 10 milhões de reais. Outra notícia que pode gerar dinheiro ao São Paulo envolve outro ex-atleta da base. Gabriel Sara está nos planos do Manchester City e, de acordo com o site turco, só vai haver negócio se o City pagar pelo menos 40 milhões de euros. São Paulo, com 5% do direito do negócio, ficaria com 12 milhões e meio de reais.
Bora com uma informação de bastidor que mostra um pouco da bagunça da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, que tem como diretor de seleções Rodrigo Caetano, talvez o mais respeitado entre todos os executivos de futebol do país. Mas, para contratar Carlo Ancelotti, o Edinaldo Rodrigues enviou uma dupla de pouquíssima experiência e sem muito contexto dentro do futebol nacional. Diego Fernandes e Álvaro Costa foram os emissários da CBF na negociação com o treinador italiano que pertence ao Real Madrid. Foram eles os responsáveis por viajar na semana passada para Londres para tentar sacramentar o acordo. Só que descobriu-se depois que o Diego Fernandes fez vazar para a imprensa espanhola todos os seus passos durante essa viagem. E a repercussão foi extremamente negativa, a ponto de o Ancelotti ter ficado revoltado com o vazamento das notícias. O Álvaro Costa conseguiu apurar, ficou muito bravo também com o comportamento do Diego e os dois quase trocaram porrada, quase foram às vias de fato, uma vergonha mundial passada pela CBF. Repito, com o Rodrigo Caetano por aqui, esperando para entrar no negócio. Depois desse caos protagonizado por Diego e Álvaro, que eu confesso que não conhecia, o Diego é mais conhecido no meio do futebol por trocar dinheiro para vários atletas, entre eles pro Neymar. Depois desse episódio, o Edinaldo decidiu colocar o Rodrigo Caetano para conduzir as negociações. As tratativas com Carlo Ancelotti prosseguem e existe a expectativa dentro da CBF de que o acordo seja selado assim que o Ancelotti for demitido do Real Madrid. As discussões entre o clube espanhol e o técnico italiano seguem em relação a isso. Hora de falar sobre o Vasco com mais um negócio que certamente, se acontecer, vai gerar uma enxurrada de críticas ao presidente Pedrinho. É que o Cruz Maltino emprestou recentemente o JP, meia de 20 anos de idade, para o Avaí. E depois de apenas 3 jogos no clube catarinense, com 2 gols na Série B, o Avaí já imagina a compra do atleta no fim do período de empréstimo. E a opção de compra é bem barata, 1 milhão de euros por 50% dos direitos econômicos. A informação de que essa é a condição para que o negócio avance repercutiu muito mal entre torcedores cruz-maltinos. O Vasco se defende, lembrando que o JP não conseguiu se destacar com a camisa do Vasco, embora tenha tido algumas oportunidades. Importante lembrar que se pintar proposta para o Vasco durante esse período de empréstimo até o fim da temporada e o Avaí não for capaz de cobrir, o time catarinense ainda fica com 10% do valor de uma transferência como taxa de vitrine. Esse não é o primeiro caso de negociação ou possível negociação que incomoda o torcedor vascaíno. Recentemente aconteceu algo parecido com o Eric Marcos, outro jogador revelado na base do Vasco. Bora falar agora sobre o Nottingham Forest, um dos times de ascensão do futebol inglês, de olho no centroavante Pedro, do Flamengo e em breve da seleção brasileira. E é por causa do interesse do clube inglês, que tem levado uma série de jogadores brasileiros, que o Flamengo pretende chamar os representantes do Pedro para uma conversa em caráter de urgência. Pedro é hoje dono de um dos menores salários entre os titulares do Fla. Ele não está nem entre os 8 jogadores mais bem pagos do elenco. Tem jogadores reservas que ganham mais do que o Pedro. Até diante desse cenário, para corrigir esse probleminha, o Flamengo pretende dar um reajuste para o centroavante, que ganha na casa de R$1 milhão por mês. O contrato se encerra em 2027 e o Flamengo entende que reajustando esses vencimentos pode garantir a permanência do Pedro, apesar do assédio internacional. Minha curiosidade é saber como o Pedro, voltando à seleção, vai reagir diante de ofertas do exterior. Só para completar, em relação ao rubro-negro, o staff do Pedro já havia cobrado uma valorização e um reajuste salarial. O Flamengo decidiu entrar nessa parada apenas depois de confirmar que o jogador, apesar da lesão no joelho que o afastou por 7 meses, segue jogando muita bola. Hora de falar sobre o Corinthians, e o presidente Augusto Melo acaba de perder mais um apoio, esse super importante. Debandada no Timão só aumenta. Na última sexta-feira, há uma semana, Pedro Silveira, que era o diretor financeiro, decidiu pedir demissão. E esse pedido de demissão acontecia alguns dias antes da votação do balanço referente a 2024, balanço que foi reprovado pelo Conselho Deliberativo. Na segunda-feira surgiu a notícia de que, a pedido do novo diretor de marketing, os superintendentes de marketing comercial haviam sido demitidos. Vinícius Manfredi, o superintendente de marketing, alguém bastante elogiado por ter levado mais de 200 milhões de receita, foi demitido, e isso gerou enorme discordância e críticas ao presidente. Mas não parou por aí. Nessa semana, a Álvares Marçal, que havia sido contratada para ajudar o Corinthians num processo de profissionalização,
pediu para ir embora por entender que não havia como evoluir diante das práticas feitas por Augusto e companhia. Agora, nessa sexta-feira, foi a vez de Thales César de Oliveira abrir mão, renunciar do seu cargo de diretor de relações institucionais. Aí você está se perguntando, mas Nicola, qual a importância de um diretor de relações institucionais? Na teoria, bem pequena. Esse cara era o entreposto do Corinthians com entidades públicas e privadas. Mas a mensagem que fica por trás dessa saída é super preocupante. Como procurador de justiça do Estado, o Thales estava sendo usado pelo Corinthians como interlocutor da gestão com o Ministério Público, especialmente no caso Vaidbet, aquele mesmo que investiga a participação do presidente Augusto Melo, do diretor administrativo Marcelo Mariano e do ex-superintendente de marketing Sérgio Moro. Eles são investigados e podem ser indiciados a qualquer momento por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. A saída do Thales às vésperas da conclusão desse inquérito é mais um indício de que a coisa vai ficar bastante ruim para os dirigentes corintianos. Uma pessoa de bom trânsito dentro do clube me assegurou que o Thales teve acesso aos documentos e provas da polícia e, a partir daí, decidiu se afastar de vez do presidente Augusto Melo. 18ª saída de dirigentes que haviam sido indicados pelo presidente Augusto Melo, o último que apague a luz. Para fechar o vídeo com a informação mais importante desta sexta-feira, Cruzeiro e Dudu chegaram a um acordo para a rescisão do contrato que só se encerrava em dezembro de 2027. Dudu vai ter direito a cerca de 16 milhões de reais pela dispensa. Importante lembrar que se ficasse com o atleta até o fim do contrato, Cruzeiro desembolsaria mais de 50 milhões de reais. A partir de agora, a pergunta que fica é: para onde vai o atacante de 33 anos de idade? Desde a última terça-feira, o André Cury, representante do Dudu, conversa com o Galo. Dá para dizer que o Atlético é favorito na contratação do jogador. O Cruzeiro não colocou nenhum empecilho nesse contrato, ou nessa rescisão de contrato, para que o atleta pudesse atuar por um rival. E aí é natural que o Dudu opte por jogar no Galo, com um salário menor do que o atual de 1.600.000 por mês, a que ele tem direito no Cruzeiro, até porque o Dudu vai ter direito a uma bela compensação financeira na Raposa. Mas, antes de gravar esse vídeo, conversando com uma fonte atleticana, eu vi que o Galo não é o único na parada. Santos, Corinthians, São Paulo e também Grêmio são outros interessados. Não consegui a confirmação de nenhum desses clubes, mas confesso que fiquei surpreso ao imaginar a possibilidade de o Dudu defendendo a camisa do Corinthians, do São Paulo ou do Santos, diante da excelente relação que ele tem com o torcedor palmeirense. Dá para dizer que o Dudu tem no Verdão o clube pelo qual ele despertou a maior paixão, embora a relação dele com a presidente alviverde seja a pior possível. Leila Pereira, inclusive, entrou na justiça processando o atacante depois que eles trocaram xingamentos públicos. Só para completar a passagem do Dudu pelo Cruzeiro, para lá de discreta, só 17 jogos e 2 gols marcados. Ele foi afastado depois que o técnico Leonardo Jardim descobriu que ele havia pedido pro presidente, pro dono da SAF do clube, pro Pedro Lourenço, a demissão do treinador. Sem clima para ficar, o Dudu está livre no mercado. O Cuca faz enorme pressão para que ele vire reforço atleticano, e independente de se virar reforço do Galo, do São Paulo, do Santos, do Corinthians, do Grêmio ou qualquer outro clube, Dudu só pode voltar a atuar a partir de 2 de junho, quando a janela por aqui reabre. E você, gostaria do Dudu no seu time do coração? Para onde você acha que ele vai? Já usa o espaço para comentar e não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos assim que surgir notícia.